Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 9 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. E nesta pré-aula iremos comentar sobre o tema Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilha. Você que pode, curva sua cabeça como de costume e vamos juntos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. Peço que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos que está acompanhando esta pré-aula. Abençoe o lar, abençoe a família, abençoe a casa dos Teus servos, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, texto áureo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 e o verso 33. Mas que coisas é essas que o Senhor Jesus está se referindo? Quando nós vamos lá para o verso de número 25, Jesus inicia esse assunto falando: não andeis ansiosos com a sua vida pelo que comer, beber e vestir, porque tudo isso vosso Pai há de suprir. Meus irmãos, essas três necessidades básicas na nossa vida, quando nós decidimos seguir os princípios bíblicos e andar em retidão com o Senhor Jesus, o que comer, o que beber e o que vestir não irá faltar na sua casa. Você pode não comer tudo aquilo que você gostaria, você pode não vestir tudo aquilo que você gostaria de vestir, mas a ausência, a falta, meu irmão, não irá faltar. A ausência, é isso que o Senhor Jesus, ele nos promete. A nossa necessidade, aquilo que nós precisamos. E aí nós devemos entender e separar muito bem o que é necessidade e o que é desejo. A nossa necessidade, o Senhor Jesus supre quando nós andamos em retidão, obedecendo os seus princípios, praticando a sua justiça. Agora, nem sempre ele irá realizar o nosso desejo. Nem sempre aquilo que nós desejamos é o que realmente nós necessitamos. Em alguns momentos, o que nós desejamos é o luxo. Eu não estou dizendo que isso é coisa ruim, que isso é mal, não. O luxo é bom e o Senhor Jesus tem para oferecer aos seus filhos, aos seus servos. Mas o que ele realmente promete é o que não irá faltar na sua casa: o que beber, o que comer e o que vestir. Verdade aplicada. Não devemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas deste mundo. E isso foi o que aconteceu em um determinado momento com a vida de Esaú. Esaú trocou o propósito por um presente. Meu irmão, não troque o seu propósito por presentes que venham ser oferecidos. Geralmente, quem se alegra muito com presente são as crianças. Você dá um presente para a criança, ela esquece de tudo que já aconteceu, tudo que o que levou até ali, e ela fica presa ao momento. Geralmente, presentes nos alegram em determinados momentos, em um curto espaço de tempo. O presente, quando nós recebemos ele, nós ficamos emocionados, alegres, felizes naquele momento. Passados-se alguns instantes, aquela intensidade da emoção que sentimos vai diminuindo, vai acabando. E presente é passageiro. Agora, propósito, meu irmão, ele é firme. Propósito, ele não passa, ele permanece. Talvez o que Deus colocou na sua vida, disse que iria te entregar, ele te encaminhou em um propósito, em uma direção, apresentou um destino para você. Irmão, não troque o seu propósito por um presente passageiro, por uma emoção passageira, por um determinado momento. Não troque o seu destino por uma alegria passageira, mas continue firme no seu propósito.
talvez o propósito ainda não aconteceu, você ainda não está vivendo o propósito. E o presente parece, quando nós recebemos um presente para trocar o nosso propósito por esse presente que nós recebemos, parece que a alegria, o prazer, a paz vai ser melhor do que o período da espera para que se cumpra o propósito. Meu irmão, rompe esse período da espera. Suporte o momento em que você está caminhando no propósito, em direção ao propósito. E não permita que presentes que venham ser oferecidos a você, às vezes o inimigo chega e oferece um presente para nos tirar do propósito. Meu irmão, não aceite presentes. Permaneça firme no propósito. Texto de referência, Mateus capítulo 22, do verso 2 ao verso de número 5. Vamos lá, tópico número 1. As bênçãos da primogenitura. Dois aspectos principais estão associados aos direitos da primogenitura na cultura hebraica: a liderança da família, a dupla porção da herança e as promessas de Deus a Abraão. Então, esses três requisitos estavam ligados, bem próximo, íntimo ao conceito da primogenitura na cultura judaica. Mas quando nós falamos de liderança da família, nós falamos de responsabilidade. A bênção da primogenitura não era só uma questão de status. Junto com a liderança da família, vinha a responsabilidade em dirigir ela. Meu irmão, você é responsável pela liderança da sua família. As pessoas que Deus confiou nas suas mãos estão sobre os seus cuidados. E um dia, meu irmão, você vai ter que dar conta sobre a sua liderança. O pequeno rebanho, às vezes o obreiro fica tão emocionado e tão desejoso em cuidar de um grande rebanho que ele esquece do pequeno aprisco que Deus confiou em suas mãos, que é o seu lar, a sua casa e a sua família. A liderança, o status é muito bom, mas junto com a liderança, junto com o status, vem a responsabilidade, a seriedade, a firmeza em alguns momentos. Vem você tomar decisões para um bem maior. O egoísmo, meu irmão, tem que deixar de lado. O seu bem-estar, a partir desse momento, não é mais você, mas é o bem-estar de um conjunto, da sua família, do pequeno aprisco que Deus confiou em suas mãos. Porção dupla da herança. Aqui nós vamos falar sobre a fidelidade. A herança, o primogênito recebia a herança porque ele foi fiel, porque ele permaneceu, porque ele suportou. A herança chega para aqueles que suportam, para aqueles que são fiéis, para aqueles que permanecem. Aquele que abre mão da herança ou quer antecipar o momento de receber a herança, meu irmão, só sai pelos canos. O resultado só é... A gente lembra do filho pródigo. O filho pródigo, ele quis receber a sua herança antes do tempo. E aí o que aconteceu? Gastou tudo e teve que voltar para casa de mão abanando. E o pai, sendo misericordioso, o recebeu com os braços abertos. Mas, meu irmão, aguarde o momento de você receber a herança. Não queira antecipar aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse que irá te entregar no momento certo. Tópico 1.1. Bênçãos de prosperidade. Um dos direitos de primogenitura era o de receber o dobro da herança da família na morte do pai. Quando nós falamos de prosperidade, meus irmãos, geralmente vem em mente que é abundância de bens, é a capacidade de você conquistar e realizar todos os seus desejos.
É você querer fazer tudo aquilo que você tem vontade, que os recursos podem proporcionar. E quando nós falamos de prosperidade, prosperidade não é isso, meu irmão. Você é uma pessoa próspera quando você tem as suas necessidades supridas. E aí eu volto lá no verso 25 do capítulo 6 de Mateus. Quando Deus supre a sua necessidade, isso faz de você uma pessoa próspera. Nós temos que ter separado na nossa mente o que é necessidade e o que é desejo. O que é necessidade e o que é vontade própria. Deus irá suprir a nossa necessidade, meu irmão. Guarde isso com você. Escreva isso no seu coração e grave isso na sua mente. Deus supre a nossa necessidade, aquilo que você precisa. Deus irá suprir. Talvez o desejo seu é você morar em uma casa com 4 piscinas, um campo de futebol, 10 quartos para você receber seus amigos, área gourmet, churrasqueira e etc. Esse é o seu desejo. Mas qual a sua necessidade? Ter um teto para abrigar a sua casa, para abrigar a sua família, sua esposa e seus filhos. A necessidade é você ter um teto. O desejo era ter uma... Isso é errado? Eu não estou dizendo que é errado, meu irmão. Mas eu estou querendo incentivá-los a ser grato a Deus por aquilo que você já possui. Agradecer a Deus por aquilo que Ele já te deu. Às vezes a gente fica tão ansioso em querer possuir e realizar os nossos desejos que nós não olhamos o quanto Deus tem suprido a nossa necessidade. Meu irmão, talvez você não está comendo o filé mignon que você gostaria de comer. Mas aquele arrozinho com feijão e carne moída, meu irmão, tem. Talvez você não está comendo o caviar, ou o sushi, ou a picanha, e por aí vai. Mas, meu irmão, perceba que aquele arrozinho branco, eu gosto muito da alimentação, da comida que a Leia faz, o arrozinho branco, meu irmão, que a minha esposa faz, com uma carne moída e uma saladinha de alface, meu irmão, eu falo com toda sinceridade, eu troco isso daí por muitos banquetes. Por muitos banquetes. Porque eu sei que é Deus suprindo, que é Deus cuidando, meu irmão. E acredite, o Deus que nós servimos, Ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar faltar o que comer, o que beber e o que vestir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, tira um pouco os olhos do desejo, daquilo que você não possui, gostaria de possuir, e comece a agradecer por aquilo que você já tem, por aquilo que Deus já te entregou. Tópico 1.2, bênçãos de autoridade. Com a morte do pai, o primogênito seria responsável por cuidar da sua mãe, irmãos menores e todos os seus servos e animais. Junto com a bênção da primogenitura vinha a autoridade. E quando nós falamos sobre autoridade, automaticamente nós temos que remeter a palavra a responsabilidade. Meu irmão, Deus não irá te entregar uma autoridade se você não tiver a responsabilidade para lidar com ela. Deus não irá te colocar em uma cadeira com uma certa altura sem você ter a responsabilidade da altura daquela cadeira. Meu irmão, junto com o direito da primogenitura, a pessoa, quem tinha esse privilégio, ele era responsável pela sua casa, na cultura judaica, responsável pela sua família, responsável pelos animais. Ele era responsável por dizer, vamos acampar aqui, vamos dormir aqui. Ele era responsável pelos negócios da família, pelas finanças da família. Se viesse faltar alguma coisa ou se tivesse feito algum negócio errado, a responsabilidade caía sobre a vida dele.
o primogênito, ele era responsável até pelos casamentos que acontecia na sua família. Meu irmão, a autoridade sempre vem para as pessoas que têm responsabilidade. Comece a agir com responsabilidade na cadeira que Deus confiou em suas mãos. Não almeje aquilo que ainda não chegou, mas seja responsável com aquilo que Deus já te entregou. E com o passar da experiência, você irá subir dos degraus e quem sabe estar na posição que você tanto almeja. 1.3. Bênçãos de representatividade. A primogenitura teria também o privilégio de ser o portador das bênçãos patriarcais. As bênçãos e promessas que Deus fez inicialmente a Abraão seguiriam os primogênitos futuros, conforme temos visto. Gênesis 26, 3, 5. E aqui nós entramos também nas bênçãos no quesito espiritual. Meu irmão, quando nós falamos de responsabilidade, nós não falamos apenas na área, com os recursos, na área material, mas também nós temos que ter responsabilidade para manter o nível de intimidade com o nosso Deus, trazendo para a área espiritual. Meu irmão, quanto mais nós praticamos a renúncia, mais a renúncia, quando eu digo renúncia, eu falo sobre aquilo que nos afasta de Deus. Eu falo sobre aquilo que nós renunciamos à prática do erro, à prática do pecado. Renunciamos àquilo que corta a nossa comunhão com Deus. Quanto mais nós dizemos não aos erros, não ao pecado, quanto mais praticamos a renúncia, mais íntimos de Deus nós nos tornamos, e Deus começa a nos mover dentro do reino, nos colocando próximo de pessoas que têm o mesmo compromisso. E agora eu vou falar o mesmo nível de responsabilidade para manter uma relação, um nível de relacionamento com Deus. Meu irmão, seja responsável pela sua intimidade com Deus. Não seja irresponsável pelo seu nível de espiritualidade, não, meu irmão. Lute para que você não perca a comunhão com o Pai. Diz não ao pecado, diz não ao erro, diz não às práticas. É difícil? É claro que é difícil, senão não seria pecado. Se o pecado fosse algo fácil, meu irmão, ele não seria pecado. Se o pecado fosse algo simples, nós não precisaríamos da presença do Espírito Santo ao nosso lado para nos fortalecer. O pecado é difícil, mas maior é o Espírito Santo que está conosco, maior é o Deus que nós servimos, que já venceu o pecado, e através do Senhor Jesus nós também vencemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, seja responsável pelo nível de intimidade que o Senhor Jesus confiou nas suas mãos. Tenha responsabilidade para manter esse nível de alinhamento com o Pai. Não troque a sua intimidade, não troque o seu nível de percepção do mundo espiritual. Não troque, meu irmão, o seu relacionamento com Deus por presentes que o mundo pode te oferecer. Tópico número 2. O desprezo às bênçãos da primogenitura. Desejou um prato imediato a um banquete futuro. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados exatamente com a comida, numa busca de satisfação imediata. Geralmente, meus irmãos, os presentes que o mundo nos oferece nos proporcionam
uma satisfação imediata. A alegria, meu irmão, é imediata. O prazer é imediato. A satisfação é imediata. A ausência, o alívio, vou usar essa palavra, o alívio, ele é imediato. Muitas pessoas, em alguns momentos, buscam aquilo que entristece a Deus para proporcionar um alívio imediato, uma satisfação passageira. E após o período daquela satisfação, porque o alívio ele é rápido, após o período desse alívio, aí volta aquela sensação que o levou em busca desse alívio, ela volta duplicada, triplicada, 4 vezes mais. Agora, se você resistir, meu irmão, se você resistir esse momento da tentação, o alívio que o Espírito Santo te proporciona não se compara com a satisfação do presente imediato. Meu irmão, fique firme. Não troque o imediato pelo futuro. Não troque o momento por aquilo que Deus irá proporcionar na sua vida com durabilidade. O presente é passageiro. O que Deus tem para você, meu irmão, vai durar. Quando Deus te coloca em uma posição, Ele é responsável para te manter ali. O que Deus preparou para a sua vida, meu irmão, quando Ele te entregar, fique despreocupado que Ele irá te manter naquilo que Ele te entregou. Agora, não troque o seu propósito por um presente. Tópico número 3. Efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Buscar o que não pode mais ter. E aí nós vemos que Esaú, quando ele troca os direitos ali da sua primogenitura por um prato de lentilhas, eu não questiono Esaú. Algumas pessoas, eles falam mal de Esaú, questionam, diz isso, diz aquilo sobre a vida de Esaú, mas, meus irmãos, nós temos que entender o momento. Foi um momento de carência, um momento de necessidade. Percebe lá quando Jesus é levado para o deserto, lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo inimigo, o inimigo vem tentar o Senhor Jesus nas 3 áreas que havia necessidade na vida dele naquele momento. O inimigo o tentou com o alimento, o tentou colocando em xeque aquilo que ele era, se realmente tu és o Filho de Deus, ou seja, você realmente é o Cristo, você realmente é Deus, colocando em xeque aquilo que ele acreditava ser. E depois levou ele e mostrou o pináculo do templo, mostrou todas as riquezas do mundo. Jesus estava com fome, um momento que poderia gerar dúvidas, não gerar dúvidas em Jesus, porque ele escolheu, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Mas será que realmente é isso que eu sou? Essa interrogação que o inimigo tentou colocar na mente do Senhor Jesus. Será que você realmente é o Cristo? Se você então se lança daqui para baixo e ordena os seus anjos que vêm te buscar. Meu irmão, o inimigo ele é tão sagaz que ele não veio pedir nada para Jesus, mas ele veio oferecer. Lembra dos presentes que eu estou aqui enfatizando? Veio oferecer os presentes naquilo que Jesus precisava. Veio suprir a necessidade imediata do Senhor Jesus. Agora, quando Jacó ele muito habilmente fez essa barganha e aconteceu toda essa situação, ele foi num momento em que
havia uma necessidade na vida de Esaú. E logo após nós vemos que quando cai a ficha, Esaú se arrepende, tenta de todas as formas revogar. Isso foi tão pesado na vida de Esaú e atingiu tanto ele depois que a ficha caiu, porque depois que passa o momento da necessidade, aí a ficha cai, aí parece que os olhos são abertos. No momento da necessidade, meus irmãos, a gente fica só focado naquilo. Ei, a pior coisa que tem é você tomar decisões na hora da necessidade. É você falar algo na hora da necessidade. É você, porque no momento da necessidade, meus irmãos, as emoções estão mais afloradas. No momento da necessidade, a única coisa que você consegue enxergar é só a solução para aquele momento. Você não está preocupado com a consequência, você não está preocupado com a colheita, você não está preocupado com o que irá gerar, o que irá te trazer. A sua preocupação é em receber o alívio para aquela necessidade. Então, no momento de necessidade, meu irmão, não negocie, não fale, não prometa, não tome atitudes, não decida. No momento da necessidade, procura, eu sei que é muito difícil, mas tente olhar a situação com outros óculos, por um outro ângulo, por um outro ponto de vista. Não foque apenas em se aliviar ou resolver a necessidade, mas peça a graça de Deus para que, em busca desse alívio imediato, a colheita e o resultado não venha te trazer mais angústia e tristeza do que o que você já estava sentindo. Conclusão: há lições e avisos para nós no estudo das histórias dos patriarcas. Romanos 15, 4 e 1 Coríntios 10, 11. Temos visto como a nossa natureza pecaminosa é capaz de nos levar a tomar decisões erradas, mas não podemos trocar as preciosas bênçãos de Deus pelas coisas deste mundo. Não troque, meu irmão, o seu propósito por presentes. Não procure o alívio da sua necessidade imediata, mas permaneça focado, obedecendo e cumprindo os princípios. Seja responsável pelo grau de intimidade que Deus confiou em suas mãos e não troque o seu propósito por presentes. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.